Sejam bem-vindos de volta ao canal Confissões da Vida. Fiz o plantão noturno e só voltei às 6 da manhã. Meu marido trancou a porta por dentro. Minha sogra está doente e precisa de descanso tranquilo. Vou ficar na casa dos meus pais por uma semana, eu respondi. Eu dei 1 hora para você e sua mãe saírem da minha casa. 6 da manhã, o céu ainda estava escuro como se estivesse acordando após uma longa noite. Eu, Raquel Mendes, andava devagar pela rua estreita que levava para casa. A bolsa pesada no ombro, o corpo exausto após quase 12 horas de plantão noturno no hospital particular. Noites assim se repetiam há vários anos. Algumas vezes eu ficava em pé o tempo todo no plantão, a ponto de, quando tirava a máscara, perceber que minhas pernas estavam dormentes como se não fossem minhas. Mas não importava o quanto eu estivesse cansada, só de pensar na minha casinha, em tomar um banho quente e dormir algumas horas, eu forçava o passo um pouco mais rápido. A rua ainda estava silenciosa, como todas as manhãs cedo. Algumas casas dos vizinhos começavam a abrir as portas. O som de vassouras varrendo o quintal era tão familiar que eu quase sabia de cor cada som. Eu parei em frente ao portão de ferro da minha casa, respirei fundo e peguei a chave na bolsa. A sensação de estar prestes a entrar em casa sempre me trazia alívio, como se eu tivesse passado por uma longa noite e finalmente chegado a um lugar seguro. Mas assim que inseri a chave na fechadura, eu parei. A chave não girava. Tentei de novo, com mais força, mas nada. A porta estava trancada por dentro. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. O sono na minha cabeça desapareceu completamente. Tinha gente em casa, porque só quando a tranca é fechada por dentro que a porta não abre assim. Normalmente, se eu voltasse cedo do plantão noturno, Gustavo, meu marido, abria a porta para mim como sempre. Eu bati na porta 2 vezes, não forte, mas o suficiente para quem estava dentro ouvir. Gustavo, eu voltei. Abre a porta para mim. Dentro de casa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois veio o som de passos. Eu ouvi claramente o som de chinelos arrastando no piso de cerâmica. Depois a voz de Gustavo ecoou. Um pouco grave, mas estranhamente sem pressa nenhuma. Raquel, vá ficar na casa dos seus pais por alguns dias. Eu pensei que tinha ouvido errado. Eu fiquei parada em frente à porta. Perguntei quase por reflexo. O que você disse? A porta na minha frente se abriu um pouco. Não totalmente. Só o suficiente para eu ver parte do rosto de Gustavo. Ele estava bloqueando logo atrás da porta, a mão ainda segurando a tranca. O rosto dele estava calmo a ponto de me dar calafrios. Atrás dele, na sala de estar, minha sogra, Dona Lúcia, estava de braços cruzados, olhando para mim com desconforto. Gustavo disse, com voz casual, como se estivesse falando de algo muito normal. Minha mãe está doente. Ela precisa de descanso tranquilo. Vá para a casa dos seus pais por uma semana, né? Eu olhei fixamente para ele por alguns segundos, tentando ver se tinha ouvido errado. Mas os olhos de Gustavo continuavam frios assim, sem nenhum constrangimento. Também sem ar de brincadeira. Eu perguntei direto, você está me expulsando de casa? Gustavo ainda não tinha respondido quando Dona Lúcia deu um passo à frente, se enfiando atrás do filho. Ela me olhou da cabeça aos pés, olhar desprezível. Que nora é essa que chega do plantão noturno a esta hora? Fazendo barulho na casa toda, a pessoa idosa está doente e nem tem consideração. Se não sabe se comportar, vá morar em outro lugar. A frase dela me deixou paralisada por alguns segundos. Eu pensei que estava cansada o suficiente após uma noite longa, mas aparentemente não o suficiente para me acostumar com a sensação de ser falada assim diretamente na porta da minha própria casa. Eu olhei para os dois. Um era meu marido, o outro era minha sogra. Os dois estavam atrás da porta da casa que eu tinha gastado tanto dinheiro e esforço para comprar. Uma onda de raiva subiu no meu peito, mas em vez de explodir, eu ri. Uma risada bem baixa, até eu mesma achei ela fria. Eu olhei para o relógio no pulso. 6:10. Eu levantei o olhar e olhei direto para Gustavo e disse devagar, tudo bem. Os dois, mãe e filho, ficaram um pouco surpresos com a minha reação. Eu puxei a pequena mala que estava no degrau e disse continuando, letra por letra, eu dou 1 hora para você e sua mãe. Gustavo franziu a testa. O que você disse? Eu repeti, com voz calma a ponto de eu mesma achar estranho. 1 hora. Eu olhei direto nos olhos dele, sem piscar. 1 hora.
Se vocês dois ainda não saíram da minha casa, não me culpem depois. O ar em frente à porta ficou completamente silencioso. Dona Lúcia ficou parada alguns segundos depois, riu com desdém. Você acha que esta casa é sua? Eu não discuti mais. Eu só olhei para ela por muito tempo e disse exatamente uma frase. É sim. Esta casa está no nome de Raquel Mendes. Assim que a frase terminou, o rosto de Dona Lúcia mudou de cor imediatamente e Gustavo ficou congelado atrás da porta, como se fosse a primeira vez que ele realmente percebesse que a história daquela manhã não era mais simples como ele imaginava. 3 anos atrás, eu e Gustavo nos casamos depois de quase 2 anos namorando. Naquela época, se alguém me perguntasse por que escolhi ele, eu provavelmente responderia de forma muito simples que ao lado dele eu me sentia segura. Gustavo não era o tipo de homem que falava bonito, também não sabia fazer romance como nos filmes. Ele trabalhava como técnico de ar-condicionado em uma empresa de refrigeração particular. O ano todo saía cedo e voltava tarde, o corpo sempre cheirando a óleo de máquina e poeira metálica. Eu era enfermeira em um hospital particular. O trabalho era estável, mas com muita pressão. Terminava o plantão do dia e já vinha o noturno. Às vezes ficava em pé várias horas, sem nem conseguir beber um gole de água. Nós dois éramos trabalhadores comuns, nenhum de nós rico. Mas talvez justamente por causa dessa luta juntos que a gente se entendia e se amava mais. Gustavo, quando ainda namorava, era muito gentil. Falava pouco, mas era sincero e trabalhador. Tinha noites em que eu terminava o plantão noturno, o corpo moído, e mal saía do portão do hospital já via ele esperando com a jaqueta velha, segurando um copo de leite quente. Ele sorria de forma carinhosa, dizia bebe para não baixar a pressão. Só uma frase assim já bastava para eu me sentir aquecida por dentro. Mulheres como eu, que trabalham duro o ano todo, muitas vezes precisam só de alguém que lembre que estamos cansadas, que estamos com fome. No dia em que decidimos casar, as duas famílias não fizeram nada muito luxuoso. Minha família era de uma cidade pequena. Meus pais trabalhavam honestamente, não eram ricos, mas viviam com dignidade. A família de Gustavo era do interior. A mãe dele criava os 2 filhos sozinha desde cedo. Ele amava a mãe demais. Quando fui apresentada, Dona Lúcia me olhou da cabeça aos pés e só sorriu de leve. Essa menina parece boazinha. Naquela hora eu ainda fiquei feliz, pensando que minha sogra futura, embora falasse pouco, parecia ser uma pessoa compreensiva. O casamento foi simples, sem ostentação. Eu lembro que o dia estava ensolarado. Os convidados dos 2 lados vieram completos. O clima era acolhedor, todo mundo desejando que a gente tivesse logo uma vida tranquila e filhos. Depois do casamento, o que me fazia sentir mais sortuda era que nós dois, embora não ricos, sabíamos economizar. Meu salário de enfermeira não era alto, mas era fixo. Gustavo, como técnico, quando pegava mais serviços extras, também ganhava um pouco mais. Nós dois vivíamos com economia, não ousávamos gastar à toa. Naquela época, o meu maior sonho era ter uma casinha própria para quando voltasse do trabalho, saber que tinha um lugar para descansar de verdade, sem precisar ficar mudando de aluguel toda hora. Eu juntei quase todo o dinheiro economizado de vários anos de trabalho, somei com o que meus pais ajudaram na hora do casamento e ousei pedir financiamento no banco para comprar uma casa pequena de 2 andares num bairro residencial novo. A casa não era grande, era só o suficiente para um casal jovem morar e depois, se tivessem filhos, ficaria um pouco apertada, mas ainda aconchegante. Como eu era a principal responsável pelo financiamento, a documentação do banco se baseava principalmente no meu salário e contrato de trabalho. Então a casa ficou no meu nome. Naquela hora eu fiquei um pouco preocupada quando contei isso para Gustavo. Não porque eu quisesse guardar como algo só meu, mas porque tinha medo de que homem normalmente tivesse orgulho ferido, especialmente em assuntos de casa e papelada. Mas ao contrário do que eu temia, Gustavo só sorriu tranquilo, bateu no meu ombro e disse: "A casa no seu nome também está bom. Quer dizer que nós temos um lugar estável para morar. De quem for pagar é da gente." Aquela frase me fez confiar ainda mais que não tinha escolhido a pessoa errada. Eu pensei que um homem que não brigava com a esposa por causa de coisas assim, certamente era alguém que podia caminhar comigo por muito tempo. Os primeiros meses depois do casamento foram o raro período que, quando lembro agora, ainda parece um sonho calmo. De manhã eu ia para o hospital, Gustavo saía para os serviços.
À noite, quem chegava primeiro cozinhava. Tinha dias em que nós dois estávamos tão cansados que só cozinhávamos legumes, fritávamos alguns ovos e sentávamos para comer juntos sob a luz amarela da cozinha e ainda achávamos gostoso. Nos fins de semana em que eu não tinha plantão, eu arrumava a casa, lavava cortinas, trocava lençóis, comprava um vaso de planta pequeno para colocar na varanda. Gustavo olhava eu organizando e sorria. A casa tem toque de mulher, fica bem diferente. Eu ouvia aquilo e ficava feliz por dentro. Uma mulher, especialmente depois de casada, muitas vezes só precisa ouvir o marido reconhecer o pequeno esforço dela para sentir que todo o cansaço valeu a pena. Minha sogra naquela época ainda morava no interior. De vez em quando ela subia para a cidade passar alguns dias e depois voltava. Toda vez que vinha trazia ovos de galinha, um maço de verduras, às vezes uma galinha criada em casa, outras vezes laranjas do pomar. Dona Lúcia nos primeiros tempos se comportava com bastante moderação. Quando entrava na casa, ela até ficava tímida e dizia que ia ficar só uns dias, com medo de incomodar a gente. Eu ouvia aquilo e sentia pena de verdade. Pensava que ela tinha passado a vida toda no interior, agora vindo morar com o filho na cidade, devia sentir vergonha de mãe e nora se esbarrarem. Por isso se controlava. Por isso, toda vez que ela vinha, eu me esforçava para cuidar bem. Acordava cedo para cozinhar os pratos que ela gostava, aproveitava para comprar roupas novas para ela. Tinha uma vez até pedi para sair de um plantão para levar ela no exame de rotina, porque ela sempre reclamava de dor nas juntas. Ela olhava para mim sorrindo, às vezes até falava com os vizinhos. Minha nora trabalha no hospital, entende muito de saúde. Frases assim, embora simples, bastavam para me deixar feliz o dia todo. Gustavo também gostava de me elogiar para os amigos. Tinha uma vez em que alguns amigos dele vieram visitar. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi ele falando na sala. Minha esposa é muito boazinha. Minha mãe gosta muito dela. A casa está tranquila graças a ela que sabe se comportar. Aquela frase na época me deixou com o rosto vermelho. Não de vergonha, mas porque via que o esforço que eu fazia finalmente era reconhecido. Eu ainda acreditava que se a gente vivesse com honestidade, pensando nos outros, mais cedo ou mais tarde, as pessoas retribuiriam com a mesma honestidade. Naquela época, se alguém olhasse de fora, certamente pensaria que eu era uma mulher de sorte. Marido, embora não rico, era trabalhador, sogra não era muito complicada, casa, embora ainda com financiamento no banco, era nossa, e tínhamos um lugar para voltar dignamente. Até eu mesma pensava assim. Muitas noites, deitada ao lado do marido depois de um dia exaustivo, eu ainda me sentia grata à vida, porque depois de tantos anos de esforço, eu finalmente tinha uma casa pequena, tinha alguém para chamar de marido, tinha uma família para pensar quando terminava o plantão antes do sol nascer. Mas a vida realmente ninguém pode prever. Tem coisas que de longe parecem gentis e fáceis de lidar, mas quando chegam perto a gente vê a verdadeira natureza. Tudo começou a mudar não com uma grande briga, nem com um acontecimento terrível. Começou bem silencioso, bem devagar, a ponto de se eu não estivesse vivendo dentro daquilo talvez nem percebesse. Foi quando Dona Lúcia começou a subir para a cidade com mais frequência. No começo eram só alguns dias, depois uma semana, depois 15 dias. Toda vez que voltava para o interior ela dizia que lá era triste, morar sozinha era inconveniente, subir para ficar perto do filho era mais alegre. Gustavo amava a mãe. Claro que não tinha coragem de recusar. E eu naquela época ainda pensava de forma simples que mãe idosa querendo ficar perto dos filhos e netos era algo normal. Eu nunca imaginei que justamente daquelas visitas que eram só para alegrar, a vida tranquila da gente começaria a mudar devagarinho. Desde o dia em que minha sogra veio morar de vez, o ritmo da casa começou a mudar de um jeito estranho. Se antes eu achava que ter uma pessoa mais velha em casa era só mais um prato na mesa, mais uma voz para alegrar o ambiente, depois de algumas semanas percebi que a presença de Dona Lúcia não parava só na comida e na moradia. Ela começou a se meter em quase tudo na vida de casal. E o primeiro assunto que foi mexido foi dinheiro. No começo, eram só sugestões bem leves. Ela via eu anotando as despesas e sorria com ironia. Tão jovem e já calculando como velha. Eu só sorria e deixava passar. Mas não sei desde quando aquelas frases foram virando interferência aberta. Quando eu voltava das compras,
Ela pegava as sacolas e perguntava quanto custou. Por que comprou esse tipo e não aquele? Tinha uma vez em que eu tinha acabado de guardar umas caixas de leite na geladeira, ela já estava do lado falando: viver de que jeito que gasta com marca importada, dinheiro não é infinito. Na verdade, era leite comum que eu comprei em promoção no supermercado. Eu ainda escolhi as palavras para explicar. Achava que pessoa idosa tinha outro jeito de gastar e eu devia ter paciência. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que ela não era só curiosa, ela queria controlar o dinheiro da casa. Depois ela começou a fazer compras com mais frequência. No começo era uma ou duas roupas novas com a desculpa de que pessoa idosa também tem que se vestir direito. Depois eram suplementos alimentares, remédio para osso, cápsula para a beleza da pele, shampoo caro, perfume. Tinha uma vez que ela até trouxe um jogo novo de pratos, só porque achava que receber visitas com louça velha era coisa de pobre. Eu olhava as sacolas empilhadas na mesa e o coração apertava. Nossa casa ainda estava pagando o financiamento todo mês. Meu salário e o de Gustavo juntos mal davam para o dia a dia. Pagar a prestação da casa e guardar um pouco para a emergência. Nós não éramos família que podia gastar como água. Mas Dona Lúcia vivia como se tudo na casa já fosse abundante. Tinha um dia em que ela saiu de manhã e só voltou no almoço, com várias sacolas grandes e pequenas. Eu tinha acabado de chegar do plantão, ainda nem tinha trocado de roupa, e já ouvi ela feliz contando: eu comprei essas roupas com desconto, seria desperdício não comprar. Eu olhei de relance a etiqueta ainda no colarinho e meu coração disparou. Uma única blusa custava quase metade do dinheiro da feira da semana toda. Eu ainda não tinha dito nada quando ela continuou: mulher de idade tem que cuidar de si, senão as pessoas acham que a família é mesquinha. A frase parecia leve, mas não sei por que me deixou com um nó na garganta. Porque eu sabia que quem estava trabalhando duro e carregando a dívida da casa não era ela. Tinha uma noite depois que Dona Lúcia foi dormir, eu abri o celular para checar a conta conjunta como fazia todo mês. Eu tinha o hábito de conferir as despesas no final do mês para ver como apertar o cinto no mês seguinte. Mas assim que vi os números na tela, eu levei um susto. As despesas daquele mês estavam quase 3 vezes maiores que o normal. Eu fiquei paralisada na cadeira. Passei os olhos em cada transação. Várias compras em lojas de cosméticos, suplementos, roupas, saques em dinheiro seguidos. Eu olhava e o rosto queimava. Não era por apego ao dinheiro como mulher que guarda tudo, mas porque era a primeira vez que via tudo saindo do controle. Gustavo tinha acabado de tomar banho e saiu. Viu eu sentada quieta na mesa de jantar e perguntou: "Você ainda não dormiu?" Eu mostrei o celular para ele ver, mantendo a voz o mais calma possível. "Olha só, esse mês nós gastamos assim, como vamos aguentar? Ainda tem o financiamento da casa, sem falar luz, água, comida e tudo que surge. A gente precisa economizar mais." Eu não estava acusando nem falando duro com a mãe dele. Só achava que marido e mulher deviam sentar e resolver juntos, para não deixar tudo piorar. Mas Gustavo só olhou de relance para a tela e deu de ombros rápido. Mãe já é idosa. Se ela gosta de comprar alguma coisa, deixa. A vida toda ela sofreu. Agora gastar um pouco não tem problema. Aquela resposta me deixou sem chão. Eu levantei o olhar para o marido, sem acreditar que ele falava tão leve assim. Não é que eu esteja com ciúme da mãe comprando coisas, mas nossa situação financeira é só isso. Se continuar assim, não vai ter dinheiro para pagar o financiamento. Gustavo começou a ficar irritado. Ele puxou a cadeira e sentou. Voz mais pesada. "Você não fica o tempo todo falando de dinheiro e dívida. Mãe não gastou o dinheiro de você para você ficar assim." Quando ouvi aquilo, eu fiquei quieta, porque sabia que se falasse mais a conversa ia virar briga. Mas desde aquela noite no meu coração começou uma rachadura bem pequena, só o suficiente para eu perder a sensação de segurança de antes. Depois aconteceu outra coisa que não me deixou mais me acalmar. Naquele dia eu estava de folga do plantão da manhã. Estava em casa dobrando roupa quando ouvi vozes na sala. Saí e vi Dona Lúcia sentada com uma parente da família do marido. Era prima dela. Antes eu só tinha visto algumas vezes em festas. As duas conversaram baixo um tempo depois. Eu vi Dona Lúcia abrir a gaveta do armário, pegar um maço de dinheiro, contar rápido e entregar para a outra. Eu fiquei parada na porta do quarto. O dinheiro não era pouco. Só pela grossura dava para ver que eram várias notas. Quando a pessoa foi embora, eu saí e perguntei:
mantendo a voz bem educada: "Mãe, a senhora acabou de dar dinheiro para quem?" Dona Lúcia virou e me olhou, o rosto mostrando claramente que não gostou de ser questionada. "É parente pedindo emprestado um pouco, não é nada." Eu senti um frio na espinha. "Mas mãe, nossa casa ainda está pagando financiamento no banco." Eu ainda não tinha terminado a frase quando ela fechou a cara, voz azeda: "Dinheiro desta casa é dinheiro que meu filho ganha. Eu dou para quem eu quiser." Aquela frase me deixou paralisada por alguns segundos. Não era medo, era que eu não esperava que ela falasse assim tão direto. Eu engoli o nó na garganta e disse devagar: "Eu não estou impedindo a senhora de ajudar a família, mas nossa casa tem dívida. Dinheiro tem que ser calculado com cuidado. Além disso, esse dinheiro é para as despesas da casa toda." Eu ainda não tinha terminado quando ela virou as costas, boca fechada, sem responder mais nada. Mas desde aquele momento eu soube que tudo tinha mudado, porque desde então o olhar dela para mim começou a ser diferente. Não era mais aquele olhar meio desconfiado de antes. Era desconforto aberto, como se eu não fosse nora da casa, mas alguém que estava segurando o dinheiro e não deixava ela tocar. Eu ainda tentava me comportar normalmente. Continuava trabalhando, cozinhando, perguntando como sempre. Mas a mulher que morava sob o mesmo teto que eu desde então não era mais a sogra que sorria dizendo: "Essa menina parece boazinha", no dia da apresentação. Os conflitos ainda não tinham virado briga aberta, ainda não tinham rasgado tudo, mas já queimavam baixo sob uma camada fina. E eu entendia que desde o dinheiro entre mim e Dona Lúcia já existia uma rachadura de verdade. Só que naquela hora eu ainda não imaginava que aquela rachadura pequena ia se espalhar rápido a ponto de levar junto todo o meu casamento. Depois da conversa sobre dinheiro, o clima da casa mudou completamente. Se antes Dona Lúcia ainda se controlava, desconforto aparecia só no rosto ou em algumas frases indiretas. A partir daí, ela quase nem se dava ao trabalho de esconder a antipatia por mim. Eu sentia isso claramente no jeito que ela falava, no jeito que olhava, até no jeito que ficava em silêncio toda vez que eu entrava no quarto. Quem olhasse de fora podia achar que eram só pequenos choques entre sogra e nora, mas só quem morava naquela casa entendia que tem coisas que não precisam de grito para virar pressão. Basta todo dia ser olhada com desconfiança, ser falada com frases meio verdade, meio ironia, ser transformada em espinho nos olhos dos outros. Com o tempo basta para sufocar. Depois de alguns meses, Dona Lúcia começou a falar indiretas na frente de Gustavo com mais frequência. Às vezes, na hora do jantar, ela suspirava alto e soltava: "Estranho, o dinheiro da casa some, não se sabe para onde." Outra hora ela resmungava na frente da geladeira: "Casa com 2 ou 3 pessoas, mas gasta como se alimentasse a família toda." Aquelas frases pareciam soltas, mas eu sabia exatamente para quem ela estava mirando. Porque toda vez que falava, ela olhava para o meu lado esperando reação. E o jeito dela falar era venenoso. Não xingava direto, não acusava abertamente, mas ficava pingando dia após dia como água caindo na pedra, a ponto de Gustavo, no começo, ficar quieto, depois começar a me olhar com desconfiança, como se na cabeça dele já tivesse uma semente de dúvida plantada pela mãe. Eu ainda tentava aguentar. Não queria que a casa virasse campo de batalha por causa de dinheiro. Muitas vezes depois que ela falava, eu só levantava quieta para tirar a mesa ou fingia que não ouvi. Pensava que pessoa idosa se preocupa demais. Ver dinheiro saindo é normal sentir pena. Mas teve um dia que eu realmente não aguentei mais. Naquela tarde eu tinha saído cedo do plantão. Passei no mercado comprar peixe e verdura para o jantar. Mal cheguei na entrada da rua, já ouvi a voz de Dona Lúcia sentada na frente de casa conversando com uma vizinha. Eu não tinha costume de ficar escutando conversa dos outros, mas exatamente quando passei a frase dela entrou direto no meu ouvido, clara a ponto de não poder fingir que não ouvi. Dona Lúcia ria, voz arrastada como se contasse algo muito normal. "Ai, nora de hoje é esperta demais, segura o dinheiro na mão e manda para a família dela, né? O dinheiro da casa some, de que jeito todo mês falta." A vizinha ouviu e fez "Ah", com curiosidade. "Então é isso, eu achava que a menina era boazinha." Dona Lúcia respondeu na hora, sem hesitar, boazinha só por fora. Mas filha que casa e o coração ainda fica voltado para a casa dos pais, cedo ou tarde a casa do marido, é que perde. Eu parei no meio da rua. A sacola na mão de repente pesou. Pesou a ponto de os dedos ficarem dormentes.
Eu nunca imaginei que um dia ia ouvir minha sogra falando mal de mim na frente da vizinha de forma tão descarada. O que mais doeu não foi ela falar mal, foi ela inventar uma história completamente falsa e falar como se fosse verdade absoluta. Meus pais moravam no interior, viviam com economia, nunca pediram um centavo depois que eu casei. Muitas vezes eu levava presente e minha mãe recusava dizendo para guardar e pagar a casa. Mas na boca de Dona Lúcia, eu virava a nora que roubava dinheiro da casa do marido para sustentar os pais. Eu entrei direto no quintal. Dona Lúcia me viu e hesitou um segundo, mas logo recuperou o rosto casual como se nada tivesse acontecido. Eu coloquei a sacola na mesa, olhei direto para ela e perguntei, voz baixa, mas fria: Mãe, o que a senhora acabou de falar? A vizinha sentiu o clima pesado e logo arrumou desculpa para ir embora. Dona Lúcia devagar ajeitou a roupa, sorriu com ironia. Eu falei o quê para você ficar assim? Eu repeti palavra por palavra. A senhora disse que eu seguro o dinheiro e mando para a família. O que a senhora quis dizer com isso? Naquela hora, se ela tivesse dito que falou sem querer ou que eu entendi errado, talvez eu ainda tentasse engolir. Mas não. Ela me olhou um tempo e falou com um tom meio de lição, meio de provocação. Filha que casa e continua pensando na casa dos pais é normal. Por que ficar assustada? Aquela frase me deu calafrio. Eu olhei para a mulher na minha frente, sem entender como ela conseguia ficar tão calma, enquanto jogava em cima de mim uma acusação sem fundamento. Eu falei bem devagar, tentando não tremer a voz. Nunca peguei dinheiro da casa para mandar para meus pais. Se a senhora desconfia, fale direto comigo, em vez de falar com os vizinhos assim. Dona Lúcia riu com desdém, o riso que até hoje eu lembro. Ai, se você não fez nada, por que está com medo? Ou será que acertei no alvo e você está virando o jogo? Eu fiquei paralisada alguns segundos. Tem gente que quando decide acusar alguém de algo, quanto mais você explica mais, eles acham que é prova de culpa. Depois daquele dia, tudo na casa desceu mais rápido do que eu imaginava. Gustavo começou a ser influenciado pela mãe de forma clara. No começo, ele só perguntava de longe, tipo, ultimamente seus pais no interior estão bem? Depois veio mais direto. Você costuma mandar alguma coisa para eles? Eu entendia o que ele estava perguntando, mas respondia calma. Em feriados e datas eu compro presente, mas dinheiro não. Você sabe muito bem. Gustavo ficou em silêncio. Mas o olhar dele me dava a sensação de que ele ainda não acreditava de verdade. Alguns dias depois, exatamente quando eu estava me arrumando para o plantão, ele perguntou mais direto. Fala a verdade, você guarda algum dinheiro separado e manda para seus pais? Eu virei rápido e olhei para o marido. O coração doeu forte. Não era pela pergunta que ofendia. Era porque quem me perguntava era meu marido. A pessoa que sentou comigo para calcular cada real da prestação, que viu eu acordar de madrugada para plantão extra, que sabia exatamente como eu me virava todo mês. Eu fiquei com a garganta apertada, mas respondi claro. Se eu mandar dinheiro para meus pais, eu vou falar. Eu não faço nada escondido. Gustavo não discutiu, mas também não pediu desculpa. O silêncio dele naquela hora doeu mais que qualquer grito, porque mostrava que na cabeça dele a semente de dúvida que a mãe plantou já tinha criado raiz. E Dona Lúcia, vendo o filho começando a balançar, foi ainda mais longe. Toda vez que não gostava de alguma coisa, ela ironizava. Se não gosta, vá para a casa dos seus pais. Tinha dia eu estava cozinhando. Ela passava, e só porque achava que eu temperei fraco, soltava. Aqui não combina, então vá viver do jeito da sua família. Outro dia eu voltava do plantão noturno tarde. Ela ficava na sala falando alto de propósito para eu ouvir. Casa dos outros leva nora para ter paz. Aqui parece que trouxemos uma dívida. Frases assim repetidas faziam o ar da casa ficar pesado como se tivesse pedra em cima. Eu ia trabalhar só querendo ficar no hospital mais um pouco para não ter que voltar. E toda vez que abria o portão, o coração apertava sem saber o que ia ouvir naquele dia. Mas mesmo assim eu ainda aguentava. Não porque era fraca, não porque achava que estava errada, mas porque no fundo ainda tinha um pouco de esperança de que ela ia entender, que Gustavo ia perceber, que tudo ia melhorar se eu ficasse calma. Eu me convencia assim para passar cada dia e não transformar a casinha em lugar de briga. Eu não sabia que enquanto eu ainda tentava segurar a família para não se desfazer, do outro lado Dona Lúcia já não parava mais nas desconfianças e pressões. Na cabeça dela já tinha nascido outra ideia. Uma ideia que não era só sobre dinheiro, mas sobre a própria casa que eu estava pagando todo mês com esforço.
Tudo ficou fermentando assim por um tempo, até uma semana antes daquela manhã em que eu fui trancada do lado de fora. Foi a primeira vez que eu realmente senti que algo não estava mais normal. Naquele dia era de tarde. Eu tinha acabado de acordar do sono depois do plantão noturno e ouvi vozes estranhas na casa. Desci a escada e vi Dona Lúcia no quintal mostrando a casa para dois homens. Um segurava fita métrica, o outro um caderno, olhando e anotando. Eu parei alguns segundos e perguntei: "Mãe, quem são eles?" Dona Lúcia virou e respondeu casual como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Conhecidos meus, pedi para eles virem dar uma olhada na casa." Eu desci completamente. Um dos homens estava medindo a parede da sala. O outro foi até o quintal dos fundos olhando tudo. Eu perguntei de novo: "Olhar a casa para quê?" Dona Lúcia limpou as mãos, voz de quem entende muito. "A casa parece que não tem boa energia. Eu vejo que ultimamente tem muita confusão. Dinheiro entra pouco. E problema é muito, precisa arrumar um pouco para afastar o azar." Eu ouvi aquilo e só senti vontade de rir misturado com irritação. O tal azar na casa, se existia, não vinha justamente das coisas que ela causava, mas eu ainda mantive a calma. Só disse que se fosse reforma grande, tinha que conversar comigo e com Gustavo antes. A casa ainda tem financiamento no banco. Gastar mais agora não é simples. Dona Lúcia fechou a cara na hora. "Eu não pedi dinheiro de você para você ficar assim." Eu não respondi, mas desde aquele momento, um sentimento de inquietação começou a entrar na minha cabeça, porque os dois homens não estavam só olhando telhado ou parede, como quem avalia reforma normal. Eles foram da sala até a escada, olharam varanda, janela, piso, e ainda perguntaram com detalhes sobre área do terreno, orientação da casa, ano que foi construída. "Esta casa já tem escritura? Os documentos estão no nome de quem?" Uma frase eu ouvi claramente, quando um deles perguntou se a matrícula da casa estava com o dono ou no banco. Naquele momento, meu coração deu um salto. Eu estava na cozinha, mas senti frio nas costas. Uma simples olhada de energia ia perguntar tanto sobre documentos da casa. Desde aquele dia, eu comecei a prestar mais atenção. Eu não fiz escândalo, não questionei na hora, porque sabia que quanto mais quente, mais fácil mostrar que eu desconfiava. Eu observava em silêncio. À noite, quando Dona Lúcia foi tomar banho e Gustavo estava no quintal no telefone, eu abri o armário e peguei a pasta de documentos da casa para conferir. Todos os originais eu guardava com muito cuidado. A escritura original estava no banco como garantia do financiamento, então só tinha o contrato, o carnê de parcelas e algumas cópias autenticadas que eu guardava para a eventualidade. Antes eu organizava tudo muito arrumado. Cada papel eu sabia onde estava, mas assim que abri percebi que algo estava errado. O maço de cópias da escritura estava todo desalinhado em relação à posição que eu guardava. A borda do papel estava amassada como se alguém tivesse puxado e enfiado de volta com pressa. 2 cópias ainda estavam fora de ordem. Só quem mexia todo dia com a pasta percebia diferenças pequenas assim. Eu fiquei paralisada na frente do armário um bom tempo. A sensação não era exatamente raiva, mas um frio indescritível. Eu lembrava muito bem que nunca tinha dado aquela pasta para ninguém. Gustavo também nunca mexia em papelada porque sempre dizia que esses assuntos de documento você guarda. Então quem tinha aberto o armário? Quem tinha tirado as cópias da escritura? E para quê? Eu fechei a pasta, mas na cabeça as perguntas giravam. O instinto de mulher me dizia que isso não era mais sobre indiretas de dinheiro mandado para os pais. Tinha chegado em algo maior. Na manhã seguinte eu não aguentei mais e perguntei direto para a Dona Lúcia. Naquele dia ela estava na sala, catando verdura e vendo televisão. Eu parei na frente dela e falei bem devagar. "Mãe, a senhora abriu a pasta de documentos minha?" Dona Lúcia levantou o olhar, sem nenhum constrangimento. "Abri, e daí?" Eu continuei. "A senhora pegou as cópias da escritura para quê?" Ela colocou a cesta de verdura na mesa, limpou as mãos na roupa e me olhou com desprezo misturado com desafio. "Você pergunta como se eu fosse ladra." Eu segurei a voz. "Eu não estou dizendo isso. Mas documentos da casa são importantes. Se a senhora precisa de algo, tem que falar comigo." Ela riu com desdém e soltou exatamente a frase que eu lembro até hoje. "Esta casa, mais tarde, tem que passar para o nome do meu filho mesmo. Guardar com você para quê?" Eu ouvi e senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Fiquei parada alguns segundos
e perguntei de novo para ter certeza que não tinha ouvido errado. Mãe, a senhora disse passar para quem? Ela respondeu sem hesitar. Para o Gustavo, claro. Você é mulher casada. Bens têm que ir para o lado do marido. Ficar segurando a casa no seu nome para quê? Aquela frase fez subir em mim uma raiva que eu nunca tinha sentido. Eu olhei direto para ela e falei bem claro, palavra por palavra. Esta casa eu financiei no banco. Está no meu nome. Todo mês eu pago a prestação. Não tem conversa de passar para ninguém. Dona Lúcia torceu a boca. O jeito como se eu fosse burra, que não entendia a regra. Mulher casada tem que colocar dinheiro e casa para o lado do marido. Você fica calculando assim, vai sofrer cedo ou tarde. Eu não falei mais nada com ela, porque sabia que com gente que acha normal tomar o que é dos outros, por mais que eu falasse razão não adiantava. Mas no meu coração naquele momento uma coisa ficou certa. Dona Lúcia não só me odiava, não só queria me pressionar com palavras. Ela tinha começado a mirar esta casa de verdade. À noite, quando Gustavo voltou do serviço, eu o segurei no quarto. Perguntei se ele sabia que a mãe dele tinha pegado as cópias da escritura. Gustavo estava trocando de roupa e parou. Virou para mim. Só aquele pequeno susto já bastou para meu coração afundar. Eu continuei. Você sabe que a mãe quer passar a casa para o seu nome? Gustavo ficou em silêncio alguns segundos e depois falou. Voz um pouco áspera. Mãe falou isso. O que tem de errado? A casa cedo ou tarde vai ser nossa mesmo. Pela primeira vez desde o casamento, eu e Gustavo brigamos de verdade grande. Eu não consegui mais segurar a calma. Contei tudo o que tinha engolido por tanto tempo. Dinheiro, sogra gastando, acusação de mandar dinheiro para os pais, agora mexendo nos documentos da casa. Perguntei para ele, você é meu marido ou está do lado de fora deixando a mãe fazer o que quer? Gustavo no começo ainda tentou discutir. Depois, pressionado, começou a levantar a voz. Ele disse que eu sempre exagerava, sempre pensava o pior da mãe. Eu ri com amargura e perguntei, então a mãe falar que vai passar a casa para você, eu inventei? A briga chegou num ponto sem volta. Gustavo gritou uma frase que me gelou inteira. Se você não confia na minha mãe, então vá para a casa dos seus pais. O quarto ficou em silêncio absoluto. Eu olhei para o homem na minha frente e senti ele estranho de dar medo. Esse era o mesmo que dizia que casa no meu nome ou dele não importava. O mesmo que me recebia depois do plantão noturno com um copo de leite quente. Agora, só porque a mãe queria a casa, ele conseguia me dizer aquilo. Eu não chorei. Não falei mais nada. Fiquei quieta preparando as coisas para ainda ir para o plantão noturno como de costume. Antes de sair de casa, Dona Lúcia estava na sala. Me viu com a bolsa e só olhou de lado, boca torcida de leve. E eu, quando saí pelo portão, no coração já tinha um pressentimento muito ruim, mas naquela hora eu ainda não imaginava que na manhã seguinte, ao voltar do trabalho exausta, o que me esperava na porta da minha casa era uma tranca fechada por dentro. A frase, esta casa está no nome de Raquel Mendes, que eu disse terminou, e todo o quintal em frente ao portão pareceu congelar. Dona Lúcia atrás da porta, olhos arregalados, o rosto que estava vermelho de raiva, mudou para um cinza feio. Gustavo ainda segurava a porta, mas o ar casual de antes tinha sumido. Eu olhei direto para os dois, sem falar mais nada. Tem horas que quanto mais fala mais, se humilha. Eu só puxei a mala em silêncio e coloquei ao lado do banco de pedra em frente ao portão, sentei e peguei o celular. Gustavo franziu a testa e perguntou, o que você vai fazer agora? Eu não levantei a cabeça, só respondi curto e claro. Já disse, eu liguei para o presidente da Associação de Moradores do Bairro. A voz do senhor do outro lado ainda estava sonolenta, mas quando ouviu o que eu contei, ele parou um segundo e respondeu na hora. Fique calma, eu vou já para aí. Depois liguei para o segurança do condomínio, que ficava de plantão à noite na entrada. Falei bem devagar, palavra por palavra para não tremer a voz. Venha aqui ajudar um pouco, preciso de testemunha. Ele deve ter sentido que não era normal e só respondeu. Espera eu em alguns minutos. Eu guardei o celular, sentei quieta no banco de pedra, costas retas, duas mãos sobre a mala. Não chorei, não gritei. Depois de uma noite de plantão e uma manhã trancada do lado de fora da minha própria casa, o que restava em mim não era fraqueza mais, era uma lucidez gelada. Dona Lúcia viu eu sentada em frente ao portão, como se estivesse sentada em brasa. Ela abriu a porta com força, saiu completamente.
Voz estridente querendo rasgar a manhã ainda sonolenta do bairro. Você está fazendo teatro para o bairro todo ver? Eu levantei o olhar para ela e respondi direto, sem levantar a voz mais claro. Eu não estou fazendo teatro, só quero que todo mundo saiba claramente quem está expulsando quem de casa. Dona Lúcia hesitou um pouco. Talvez não esperasse que hoje eu respondesse fria assim. Ela virou rápido para Gustavo como esperando o filho falar por ela como sempre. Mas Gustavo só ficou parado na soleira da porta, rosto tenso, boca fechada. Ele estava incomodado e confuso. O jeito de quem quer que tudo se resolva quieto, mas não tem coragem de admitir que errou. Só alguns minutos depois, as portas ao redor começaram a abrir. Os vizinhos da rua tinham um ritmo de vida tranquilo. Raramente via casa fazendo barulho de manhã cedo assim. Então uns fingiam varrer o quintal. Outros saíam com saco de lixo para a rua, mas todos olhavam de lado para minha casa. Eu sabia que o bairro todo até então achava que nossa família era tranquila. Eu trabalhava no hospital, Gustavo nos serviços, Dona Lúcia ficava em casa cozinhando, às vezes até conversava com os vizinhos. Se tinha algo era só briga atrás da porta fechada, ninguém sabia. Talvez por isso, quando me viram sentada com a mala no portão, todo mundo ficou realmente surpreso. O presidente da associação e o segurança chegaram quase juntos. O presidente, assim que chegou, olhou ao redor e perguntou sério: "O que está acontecendo que de manhã cedo já chamaram?" Eu levantei, mantendo a voz calma. Meu marido e minha sogra trancaram a porta e me expulsaram de casa. Eu só quero testemunhas claras para depois ninguém falar diferente. Assim que ouviram isso, Dona Lúcia já se meteu, voz estridente. O senhor ouviu ela. Ela faz como se a gente tivesse roubado a casa dela. Eu só pedi para ela ir para a casa dos pais por uns dias para a casa ficar tranquila. E ela senta aqui fazendo confusão. Eu virei para ela. Mãe disse que eu fosse para a casa dos meus pais por uma semana, enquanto aqui é a casa que eu pago todo mês. Isso não é expulsar o que é. Vendo o presidente e os vizinhos começando a olhar diferente, Dona Lúcia mudou de tática. Ela virou para o filho e falou alto de propósito para o bairro ouvir. Ela segura todo o dinheiro da casa, faz como se sofresse muito. Alguém sabe para onde o dinheiro vai. Ela controla tudo. Eu e meu filho temos que olhar a cara dela para viver. Assim que a frase terminou, eu ri. Não ri de graça, mas do jeito de quem foi acusada tanto que já não se surpreende mais. Eu peguei o celular, abri o aplicativo do banco e a pasta de fotos dos extratos que eu sempre guardava para conferir todo mês. Levantei e disse bem claro: "Se hoje a mãe quer falar de dinheiro na frente de todo mundo, então vamos falar claro." Eu li alto cada lançamento, sem pular nenhum. Luz de 3 meses recentes, conta paga por mim, água paga por mim, internet paga por mim, prestação do financiamento da casa todo mês debitada automaticamente da minha conta. Aqui dia 5 de cada mês. Taxa de condomínio, ainda paguei o hospital da mãe na consulta de 2 meses atrás, também fui eu. Eu lia e mostrava a tela para o presidente e o segurança verem. Os vizinhos que estavam perto esticavam o pescoço. O clima em frente ao portão começou a mudar. O olhar de curiosidade virou espanto verdadeiro. Um vizinho mais velho da casa em frente balançou a cabeça alto o suficiente para ouvir. "Eu lembro quando comprou a casa, parece que está no nome da Raquel." Aquela frase foi como uma agulha no ponto mais sensível de Dona Lúcia. Ela ficou vermelha na hora, veias do pescoço saltadas, gritou: "No nome daí? Ela é esposa do meu filho. Casados, o que é de um é do outro." Eu olhei para ela e disse devagar, palavra por palavra como prego: "É verdade, eu sou esposa do Gustavo. Mas quem está no nome do financiamento sou eu. Quem paga todo mês a casa sou eu." Gustavo, que estava atrás da porta, só então saiu completamente. Ele não ousava me olhar muito, só olhava para o presidente e os vizinhos, rosto incomodado e perdendo o controle. Eu sabia que ele estava sentindo vergonha. Vergonha porque o assunto de casa estava exposto no bairro. Vergonha porque as palavras da mãe não me derrubavam como antes. E mais vergonha ainda porque todas as provas estavam na tela do meu celular. Claro, impossível negar. Mas mesmo com o rosto dele começando a mostrar confusão, eu sabia que a história ainda não parava aí. A primeira verdade tinha aparecido no portão, e uma vez que saía, o que estava escondido cedo ou tarde ia aparecer também. Depois do confronto em frente ao portão, o ar da rua foi acalmando aos poucos. Os vizinhos, depois de ouvir o começo da história,
foram se dispersando, mas ainda olhavam para trás. O presidente da associação ficou mais alguns minutos. Recomendou que os dois lados conversassem com calma, não fizessem barulho que virasse caso grande. Eu acenei para ele ficar tranquilo. Dona Lúcia ficou encostada na porta, rosto fechado, boca apertada, parecendo engolir a raiva. Gustavo também não falou mais nada na frente de todo mundo. Só quando o quintal ficou vazio ele veio rápido, puxou meu braço de leve e disse baixo entre os dentes: "Entra aqui." Eu tirei a mão dele na hora. Não tem mais nada para esconder. Se tem algo, fala aqui. Gustavo olhou ao redor. Talvez com medo de vizinho ainda ouvir, segurou a voz. "Você precisava fazer isso? Assunto de casa, por que você trouxe o bairro todo?" Eu ri com ironia. Aquele jeito de inverter a culpa me deixou cansada e enjoada. Olhei direto para o marido e perguntei exatamente o que eu mais queria saber desde a manhã. "Por que hoje de manhã você trancou a porta?" Gustavo ficou em silêncio. Um silêncio pesado a ponto de eu ouvir a respiração dele. O rosto dele já não estava mais irritado como antes. Era o ar de quem pesava o quanto ia falar a verdade. Eu não pressionei. Só fiquei ali olhando para ele entender que hoje não tinha mais espaço para as respostas enroladas de sempre. No final, Gustavo lambeu os lábios, voz baixa. "Minha mãe quer passar esta casa para o meu nome." Eu ouvi cada palavra, mas mesmo assim a cabeça zumbiu, embora no fundo já desconfiasse. Mas ouvir do próprio marido doeu, como se tivesse levado um soco no peito. Eu olhei para ele muito tempo e ri. Uma risada sem alegria, sem raiva barulhenta. Era o riso de quem foi empurrada até só restar amargura. "A casa eu financiei. Por que tem que passar para o seu nome?" Gustavo mudou de cor na hora. Ele levantou a voz. "Porque você é minha esposa." Eu levantei o olhar para ele. Aquela frase, se fosse há alguns anos, quando tudo ainda era tranquilo, talvez eu achasse que era a afirmação de casal. Mas colocada agora só me deixou gelada. Eu perguntei devagar: "Porque eu sou sua esposa? Eu tenho que entregar a casa que estou pagando para ficar no seu nome, ou porque sua mãe já planejou tudo?" Gustavo virou o rosto. Não olhava nos meus olhos. Justo aquele movimento fez meu coração pesar. Eu não perguntei mais no tom de interrogatório. Olhei para ele muito tempo e falei direto: "Ou porque sua mãe já prometeu esta casa para alguém?" Dessa vez, Gustavo realmente se assustou. Eu vi claramente os olhos dele pararem, só um instante, mas suficiente para eu entender que acertei. O homem na minha frente nunca foi bom de mentir. Toda vez que ficava nervoso, ele evitava olhar direto. Eu estava para perguntar mais quando, dentro de casa, o som dos chinelos de Dona Lúcia veio rápido. Ela parou bem na soleira. Levantou o queixo para mim. Voz descarada e fria. "Solta logo. Para que ficar enrolando? A irmã dele vai casar. Precisa da casa." Eu virei rápido para ela. Nos primeiros segundos, eu quase não acreditei no que ouvi. "A senhora quer usar a minha casa como casa de casamento para a cunhada?" Eu enfatizei cada palavra para ela ouvir claramente o absurdo que tinha falado. Mas Dona Lúcia não achava absurdo. Ao contrário, ela deu de ombros, voz casual como se falasse algo óbvio. "Família tem que se ajudar. Você é cunhada. Ajudar a irmã do marido um pouco o que tem de errado." Eu olhei para a mulher na minha frente com a sensação de estar num pesadelo estranho. Todos esses meses eu sabia que ela era sem noção. Sabia que pressionava, mas só agora via o tamanho da ganância dela. Então todas as histórias de dinheiro, as indiretas de eu guardar dinheiro, as ironias de se não gosta vá para a casa dos pais, até mexer nos documentos, eram planejadas. Ela mirava esta casa há muito tempo. Eu respirei fundo, tentando não tremer a voz. "A senhora tem que autoridade para decidir minha casa para os outros?" Dona Lúcia respondeu na hora, rápido como se tivesse preparado. "Autoridade de sogra, autoridade de quem mora nesta casa. Você casou com o Gustavo, então a casa tem que ser pensada para este lado. Será que a irmã dele vai casar e continuar morando de aluguel?" Eu olhei para Gustavo. Eu precisava ouvir dele. Só uma frase. Que ele achava isso absurdo, que ele não concordava, que pelo menos ele ainda distinguia certo e errado. Mas Gustavo só ficou ali, boca fechada, olhar confuso. Aquele silêncio doeu mais que as palavras da mãe. Mostrava claramente a verdade cruel. Ele sabia e deixou a coisa chegar até aqui. Eu perguntei para ele sem levantar a voz, mas cada palavra pesada como pedra: "Você também acha que eu tenho que passar a casa para o nome para casar sua irmã?" Gustavo baixou a cabeça um pouco e respondeu:
Voz baixa, mas cheia de irritação. Eu só pensei, se você ajudar a família um pouco, o que tem de errado? Eu fiquei paralisada. Só então entendi que o que eles queriam não era só me mandar embora por alguns dias como desculpa da manhã. O que eles queriam era me tirar da posição de dona da casa, me colocar numa situação consumada e me obrigar a entregar a casa que eu pagava com esforço. E tudo embrulhado com duas palavras que pareciam bonitas. Família. Eu fiquei parada alguns segundos depois da frase de Gustavo, mas na cabeça todos os detalhes antigos se encaixaram rápido e gelados. As sacolas caras que Dona Lúcia trazia todo mês, as vezes que ela saía de manhã e só voltava no almoço sem dizer para onde, o dinheiro que ela entregou para a parente, depois o repente de chamar gente para olhar a casa, medir, perguntar sobre escritura. Tudo isso separado podia ser explicado como coincidência, mas junto agora formava um quadro completo, e no meio do quadro tinha um buraco grande sobre dinheiro. Eu levantei o olhar direto para Dona Lúcia e perguntei exatamente o que tinha acabado de surgir na cabeça. Mãe, de onde a senhora tirou dinheiro para dar entrada no casamento da Letícia? Dona Lúcia me olhou de lado, olhar desprezo misturado com irritação, como se eu não tivesse direito de perguntar. Ela torceu a boca e respondeu curto. Assunto de gente grande. Só aquelas 3 palavras já fizeram meu sangue subir no rosto, porque quando alguém desconversa dizendo que você é de fora, geralmente é porque acertou exatamente no ponto que mais dói. Eu não discuti mais nenhuma palavra com ela. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco, olhei de novo o histórico de transações guardadas e liguei direto para o atendimento ao cliente. Gustavo viu e deu um passo na hora. Voz áspera. Você está ligando para quem? Eu não olhei para ele, só respondi gelada. Ligando para checar o dinheiro que é meu. Dona Lúcia ao lado parecia ainda não entender o que eu ia fazer, mas os olhos já começaram a se mexer, e eu me sentia lúcida de um jeito estranho. Talvez quando a pessoa é empurrada longe demais, não treme mais, só fica com o frio de quem tem que olhar a verdade de frente. O atendimento atendeu rápido, eu passei os dados de verificação da conta e pedi para checar o histórico de movimentação da poupança conjunta que eu e Gustavo tínhamos guardado para pagar o financiamento e para a emergência grande. Eu coloquei no viva voz não para humilhar ninguém, mas porque não queria que depois alguém da casa dissesse que eu inventei ou ouvi errado. A voz da atendente era calma e educada. Eu ouvi cada palavra e o coração parecia apertado. Depois de alguns minutos de verificação, ela confirmou. Sim, senhora. Espera um pouco. Pelo sistema, a conta poupança conjunta de vocês teve saques antecipados em várias vezes. O total sacado nos últimos 3 meses é R$280 mil. R$280 mil. O número ecoou e eu vi Gustavo ao lado parar claramente. O rosto dele mudou de cor na minha frente. Não era mais irritação ou confusão de antes. Era o branco de quem sabia muito bem do assunto, mas ainda esperava que não fosse descoberto agora. Eu desliguei o viva voz depois de agradecer à atendente e virei para o marido. Você sabia disso? Gustavo não respondeu na hora. A garganta dele subia e descia. A mão ao lado do corpo fechava e abria. Eu olhei esperando. No final ele gaguejou, do jeito de quem não tinha mais saída. Mãe disse que era só emprestado. Eu ouvi e senti como se algo tivesse quebrado dentro do peito. Não era mais surpresa. Era que quando a verdade saía nua doía mais que tudo que eu desconfiava. Eu virei para Dona Lúcia, sem conseguir mais chamar de mãe na cabeça, mas na boca, ainda mantendo as palavras calmas. Pegou quase R$300 mil para fazer casamento da filha. Dona Lúcia, assim que ouviu, já se levantou como se tivesse sido pisada no rabo. E daí, ela é irmã dele. Cunhada não tem que ajudar? Eu dei um passo à frente, voz baixa, mas cada palavra gelada. R$280 mil era o dinheiro que eu e Gustavo guardamos para pagar o financiamento da casa. Não era dinheiro sobrando, muito menos dinheiro para quem quisesse sacar. Dona Lúcia falou com raiva, olhos saltados. Dinheiro da casa é meu, eu gasto. Assim que a frase saiu, eu quase ri de tão amargo. Olhei direto para ela. Dessa vez, sem desviar mais, você errou. Esse dinheiro é para pagar o banco. Dona Lúcia ainda ia continuar, mas eu cortei. A senhora não fala mais de dinheiro da casa da senhora. Esse dinheiro veio do meu salário, da minha economia, dinheiro que eu guardei para não atrasar a prestação.
A senhora sacou quase tudo e ainda abre a boca dizendo que era emprestado. Gustavo ao lado parecia mudo. Eu virei para ele desde quando você sabe. Ele não ousava olhar nos meus olhos. Só baixar a cabeça já respondia tudo. Eu sentia a garganta apertada, mas engoli, porque sabia que se chorasse agora perdia. Eu tinha aguentado demais. Tinha me acalmado sozinha muitas vezes. Tinha dado chance demais para eles pisarem na minha linha. Então agora o que eu precisava não era lágrima. Era clareza até o fim. Olhei para Dona Lúcia pela última vez naquele confronto e disse bem devagar: todo esse tempo a senhora gastou dinheiro. Pegou dinheiro comum para emprestar para os outros. Agora sacou quase 300 mil para dar entrada no casamento da filha. Depois virou e acusou que eu guardava dinheiro e mandava para fora. A senhora acha que isso ainda é ser pessoa decente? Dona Lúcia ficou tremendo de raiva, mas os olhos já começaram a vacilar. Eu sabia que o segredo de dinheiro que ela escondia há meses finalmente tinha sido exposto no meio do quintal, e desde aquele momento ninguém mais conseguia voltar a fingir de vítima. Eu terminei de falar e o quintal em frente à casa caiu num silêncio pesado. O vento da manhã soprou e a barra da minha roupa balançou um pouco, mas dentro de mim estava quente como fogo. Dona Lúcia ainda estava ali, peito ofegante, olhos vermelhos de raiva. Gustavo começou a mostrar pânico claro. Não era mais só desconforto de ser contrariado pela esposa como antes, era o desespero verdadeiro de quem viu o segredo da casa ser puxado para a luz. Ele olhou rápido para a rua e depois para as portas ao redor que ainda estavam entreabertas. Mesmo os vizinhos não estando mais colados como no começo, todo mundo estava escutando. Gustavo chegou mais perto de mim, voz baixa e urgente. Entra na casa, vamos conversar em particular. Eu olhei para ele, sem me mexer. Não tem mais nada para conversar em particular. Ele rangeu os dentes, tentando manter a calma. Raquel, eu estou falando sério, não exagera. Eu ri com ironia. A frase não exagera saindo da boca dele agora parecia covarde e ridícula. De manhã, ele que trancou a porta. Ele que mandou eu ir para a casa dos pais. Ele que ficou olhando a mãe me bloquear no portão. Agora que tudo explodiu, ele virava e pedia para eu não exagerar. Eu levantei o rosto e falei claro para ninguém poder fingir que não ouviu. Se quer falar, é aqui. Gustavo parou. Olhou fixo para mim, talvez tentando ver se eu ainda respeitava um pouco a imagem dele. Mas eu já tinha passado da fase de ter medo de ferir o orgulho dos outros. O meu orgulho tinha sido pisado pelos dois desde a manhã, aliás, desde meses atrás. Então agora não tinha motivo para eu ficar quieta e deixar ele me puxar para dentro e depois enrolar como se nada tivesse acontecido. Eu continuei, voz gelada. Você quer explicar alguma coisa, explica aqui na porta, porque eu não vou entrar para depois vocês dizerem que eu inventei. Dona Lúcia ouviu e se meteu na hora gritando: você está fazendo de propósito para humilhar seu marido na frente de todo mundo? Eu virei para ela e respondi na hora: quem está humilhando o marido da senhora não sou eu, é a senhora mesma. Quando pressionou o filho a fazer plano com a esposa, aquela frase fez Gustavo mudar de cor. Ele respirou forte e de repente soltou uma frase como quem foi acuado e teve que falar a verdade. Minha mãe mandou eu levar a escritura para pedir empréstimo. Eu ouvi cada palavra e senti como se tivesse levado uma pancada na mão. Mesmo eu já desconfiando, quando saiu da boca dele ainda gelou até os ossos. As portas ao redor abriram um pouco mais. Ouvi alguém respirar fundo baixo. Gustavo baixou a cabeça e continuou, como quem já tinha aberto a boca e precisava terminar. 3 meses atrás, minha mãe disse que precisava preparar antes o lado do noivo que estava cobrando a data e o lugar para morar. Ela pediu para eu levar os documentos da casa para pedir um empréstimo temporário. Depois, quando arrumasse, devolvia. Eu olhei para o marido, boca dura. E depois, Gustavo engoliu saliva, voz cada vez mais baixa. Mas a escritura está no seu nome e o original está no banco do financiamento, então não consegui empréstimo. Eu fiquei paralisada alguns segundos. Então era isso mesmo. O fato de eles abrirem a pasta, o dia que Dona Lúcia chamou gente para olhar a casa, perguntar sobre escritura, as indiretas, a conversa de passar o nome, tudo levava a um único objetivo: usar esta casa como garantia para o casamento da Letícia. Eu olhei para ele e vi na minha frente não mais o homem que me recebia depois do plantão, com um copo de leite quente, mas um homem que ficou quieto ouvindo a mãe planejar tomar a casa da esposa para ajudar a família dele. Gustavo ainda falava:
Voz confusa. Minha mãe disse que era melhor você ir para a casa dos pais por alguns dias e depois conversar sobre passar o nome. Ela disse que deixar no meu nome depois ainda ia ser dos dois. Eu ouvi e ri. Dessa vez não foi ironia, foi uma risada cheia de amargura. Depois ainda vai ser dos dois. Eu olhei direto para ele. Ou será que depois eu viro de fora e a casa vira da mãe e de você? Gustavo não conseguiu responder. Ficou ali com o rosto branco. Os vizinhos começaram a cochichar mais alto. Um senhor mais velho do outro lado balançou a cabeça, voz grave. Fazer assim é demais. Casal calculando um contra o outro desse jeito, não tem mais respeito. Alguém mais baixo, mas eu ainda ouvi. Trancou a porta de manhã e expulsou a pessoa. Dona Lúcia, como se tivessem jogado gasolina no fogo, rosto vermelho, virou para a rua gritando. Assunto da minha casa. Ninguém tem direito de se meter. Calem a boca. Mas a voz dela agora já não tinha mais a força de antes. Mostrava claramente o desespero e o medo de ter a máscara arrancada. Eu não olhava mais para os vizinhos, só olhava direto para os dois. Na cabeça eu não tinha mais nenhuma dúvida. Tudo estava claro. Do saque de dinheiro até mexer nos documentos até trancar a porta de manhã, tudo era um plano calculado antes. Eu dei um passo à frente, voz bem baixa, mas suficiente para os dois ficarem rígidos. Vocês achavam que eu não sabia de nada? Gustavo levantou a cabeça rápido. Dona Lúcia, boca tremendo, olhos correndo rápido. Eu olhei devagar para cada um e continuei. Eu sabia que a mãe mirava esta casa há muito tempo. Sabia que você não era inocente, só queria ver até onde vocês iam fingir. Assim que a frase terminou, o quintal inteiro pareceu silenciar. Eu vi claramente no rosto de Gustavo não só confusão, mas pânico verdadeiro. Porque pela primeira vez ele entendeu que a mulher que ele e a mãe achavam que podiam empurrar para fora de casa em silêncio, na verdade tinha visto tudo desde antes. A última frase que eu disse caiu como pedra pesada, fazendo o rosto de Gustavo e Dona Lúcia endurecerem ao mesmo tempo. Eu vi claramente os olhares dos dois mudarem. Antes era raiva, era rancor por ter a cara exposta no quintal. Mas agora nos olhos deles tinha algo mais. Era medo. Não medo de eu chorar, gritar ou chamar vizinho para ver o circo da família, mas medo de eu realmente ter preparado um movimento que eles não esperavam. Eu me abaixei e puxei a mala para mais perto. Gustavo olhou e a voz ficou rouca. O que você vai fazer mais? Eu não respondi na hora. Abri a mala, levantei a camada fina de roupa e tirei uma pasta marrom que estava guardada organizada desde antes. Todos esses meses, desde que comecei a notar dinheiro estranho na casa, eu tinha o hábito de fotografar, imprimir e guardar separado todos os documentos do financiamento, pagamentos, histórico bancário e mudanças na conta. Naquela época, eu fazia só porque o instinto dizia para guardar por segurança. Nem eu imaginava que um dia ia trazer tudo para o meio do quintal assim. Eu tirei cada papel sem pressa, sem tremer a mão. A sensação mais estranha de quem foi empurrado até o limite talvez seja essa. Quando a dor passa do limite, a pessoa fica lúcida de um jeito gelado. Eu levantei e olhei para Gustavo e disse bem calma. 3 meses atrás, quando vi o dinheiro da poupança sendo sacado de forma estranha, eu já sabia que alguém nesta casa estava mexendo no que não era deles. Gustavo apertou os lábios. Dona Lúcia levantou o queixo, mas eu vi claramente as costas dela endurecerem. Eu continuei. Eu não fiz barulho na hora. Não falei nada porque queria ver até onde vocês iam. Eu levantei um papel alto o suficiente para eles verem o carimbo do banco. Este é o documento de mudança da forma de pagamento do financiamento. Gustavo olhou fixo para o papel, olhos arregalando. Eu continuei, voz firme mas clara. Desde 3 meses atrás, todo o direito de pagamento do financiamento desta casa foi transferido para minha conta pessoal, não passa mais pela conta conjunta. Gustavo parecia não acreditar no que ouvia. Deu um passo à frente, voz falhando. Você fez isso desde quando? Eu olhei direto para ele, sem piscar. Desde o momento em que você começou a ouvir a mãe, aquela frase foi como uma faca cravada na última camada de máscara que ainda restava no rosto de Gustavo. Ele ficou parado. Dona Lúcia, no começo, ainda não tinha entendido tudo, mas só alguns segundos depois de eu continuar, o rosto dela ficou branco. Eu guardei o papel de volta na pasta, explicando devagar como se falasse com 2 crianças entendendo algo muito simples. Isso quer dizer que desde 3 meses atrás,
Se eu não pagar voluntariamente na data certa, o banco não vai descontar automaticamente nenhum real da parte de vocês. E se o financiamento atrasar conforme as regras, o banco tem direito de executar o bem dado em garantia. Para falar mais fácil, eu parei um segundo e enfatizei cada palavra. Se eu não pagar, o banco toma a casa. Gustavo cambaleou para trás meio passo. Raquel, você não está brincando com isso. Eu olhei para ele e ri bem baixo. Você acha que eu estou brincando? Só então Dona Lúcia entrou em pânico de verdade. Ela correu do degrau para o quintal, apontou o dedo direto no meu rosto, voz quebrada e estridente. Você tem coragem de destruir a casa da gente? Você quer jogar a família toda na rua? Eu fiquei parada, sem recuar, sem afastar a mão dela. Só olhei para ela com um olhar tão gelado que até ela parou no meio. Não, eu respondi. Eu não estou destruindo a casa da senhora. Eu só estou protegendo a minha casa. Eu falei bem devagar, cada palavra pesada como chumbo. Quando a senhora abriu a pasta dos meus documentos, quando sacou o dinheiro da poupança, quando mandou seu filho trancar a porta e me expulsar, a senhora pensou nas consequências. Ou a senhora realmente acreditou que eu ia entregar a casa e o dinheiro só porque a senhora me chama de nora? Dona Lúcia respirava ofegante, boca tremendo, mas não conseguia falar na hora. Gustavo deu um passo à frente. Dessa vez a voz não estava mais áspera, tinha virado súplica. Fica calma, vamos conversar dentro de casa. Não mete o banco nisso. Eu olhei para ele e achei engraçado de tão amargo. Por que não meter? Vocês pegaram meu dinheiro para fazer casamento, planejaram tomar minha casa. Agora pedem para eu não meter o banco. Eu fechei a pasta, fechei a mala e levantei o rosto olhando para os dois. Eu já disse desde amanhã. 1 hora. Vocês dois têm que sair daqui. Dona Lúcia abriu a boca. Eu não deixei ela terminar. Cortei. Dessa vez sem levantar a voz, mas afiada como lâmina. E se depois de 1 hora vocês ainda estiverem dentro desta casa, eu vou fazer mais uma coisa. Gustavo olhou fixo para mim, garganta subindo e descendo. Eu olhei direto nos olhos dele e depois para Dona Lúcia. Falei palavra por palavra clara. Não tem como entender errado. Eu vou denunciar ao banco o saque feito sem autorização. Dessa vez, os dois entraram em pânico de verdade. Gustavo ficou branco como se tivesse perdido todo o sangue do rosto. Dona Lúcia recuou um passo, pernas vacilando, mão segurando a porta atrás. Eu sabia muito bem por que eles tinham medo, porque agora a história não era mais briga entre sogra e nora. Tinha chegado em dinheiro, em documentos, em responsabilidade legal, no preço real que eles iam pagar, se continuassem achando que eu era a mulher que só sabia aguentar e engolir lágrimas. Ao ouvir eu mencionar denunciar ao banco, Dona Lúcia parecia ter sido pisada no rabo. O ar de quem tentava manter calma desde antes sumiu completamente. Ela correu para o quintal, apontou o dedo no meu rosto, ponta do dedo tremendo, voz estridente até doer no ouvido. Você está me ameaçando? Você acha que a casa não vive sem você? Eu fiquei parada, sem recuar meio passo. Se fosse eu de alguns meses atrás, talvez ainda doce, ainda tivesse medo, ainda tentasse aguentar para passar. Mas depois de tudo que tinha sido exposto naquela manhã, eu entendia que tem horas que recuar um passo não é para ter paz. É para a pessoa pisar na sua cabeça mais um passo. Olhei para ela e respondi bem devagar. Eu não estou ameaçando. Só estou falando a verdade. Quem mexeu primeiro no meu dinheiro e na minha casa é quem tem que pagar. Assim que terminei de falar, Gustavo mudou completamente de atitude. Desde antes ele ainda tentava baixar o tom, tentava fingir que queria resolver em paz. Mas ao ver a mãe sendo acuada a ponto de mostrar a verdadeira cara na frente dos vizinhos, o lado de homem orgulhoso dele subiu. Ele veio rápido na minha direção, rosto vermelho, voz rangendo entre os dentes. Não faça mais confusão. Mulher que sabe se comportar deve dar um passo atrás. Eu virei rápido e olhei para ele. Aquela frase quase me fez rir de tão amargo. O homem que de manhã trancou a porta e expulsou a esposa para a mãe planejar tomar a casa da esposa e dar para a irmã agora levantava a voz para me ensinar a me comportar. Eu perguntei na hora. Cada palavra dura. Dar um passo atrás para você e sua mãe tomarem a minha casa? Ou dar um passo atrás para eu virar pessoa sem nada? A pergunta foi como gasolina no fogo. O ar da rua, que já estava tenso, ficou quente como se alguém tivesse acendido uma fogueira no quintal. Eu ouvi claramente o burburinho nas portas em frente
Tinha gente que não saía completamente, mas o som de chinelos se mexendo e sussurros dizia tudo. Dona Lúcia, vendo aquilo, mudou de tom na hora. A mulher que antes estava com os pelos arrepiados de repente sentou no degrau, duas mãos batendo no peito, e começou a choramingar do jeito que eu já tinha ouvido ela usar para fazer os outros terem pena. Eu sofro tanto, criei filho. Agora tenho que aguentar nora mal educada que não respeita a sogra. Meu Deus, esta casa é sem sorte por ter uma mulher assim. Eu olhei para aquela cena de choro e senti mais frio que raiva, porque entendia que com gente como ela, quando não tinha mais argumento, eles puxavam as lágrimas como arma. Só que hoje o truque não funcionava mais como antes, porque enquanto ela ainda choramingava, um vizinho mais velho do outro lado falou, voz bem dura, a senhora não inverte as coisas. De manhã foi a senhora que expulsou ela na frente de todo mundo. Nós ouvimos tudo. Aquela frase foi como um tapa na cena da sogra. Ela que estava batendo no peito parou, levantou rápido, rosto fechado visivelmente. Talvez nem ela esperasse que no momento de fazer papel de sogra injustiçada, fosse desmascarada pelos vizinhos ali mesmo. Bloqueada, Dona Lúcia virou a raiva para Gustavo na hora. Apontou o dedo para o filho, voz acusadora. Você está aí parado fazendo o quê? Você é marido dela ou inútil? Deixando ela subir na cabeça da gente assim? Aquela frase acertou exatamente no orgulho de Gustavo. Eu vi claramente o momento em que ele foi provocado, rosto vermelho, maxilar apertado, e de repente veio direto na minha direção. Tudo aconteceu rápido. Eu só tive tempo de segurar a pasta com força, quando ele já tinha pulado e puxado com força. Gritando alto, dá aqui, esta casa não pode deixar você fazer o que quer. A pasta na minha mão foi puxada um pouco, a borda machucou o dedo doendo. Mas sorte dele que eu segurei firme, sorte dele que era dia claro e com tantos olhos olhando. Senão talvez ele tivesse feito coisa pior que só puxar papel. Eu puxei forte de volta, recuei meio passo, levantei o olhar direto para ele, voz gelada a ponto de ele mesmo parar. Você acabou de tentar roubar os documentos da casa na frente do bairro todo. Quer que eu chame a polícia agora? Aquela frase foi como um balde de água fria jogado na raiva que estava subindo no rosto dele. Gustavo parou no lugar, a mão que ainda estava estendida no ar baixou, o rosto vermelho virou branco. Eu vi claramente que nos olhos dele agora não era mais só raiva, era pânico. Pânico porque tudo tinha passado do limite de briga normal de casa. Pânico porque ele tinha mostrado a verdadeira cara na frente dos vizinhos. E Dona Lúcia também ficou muda. Talvez pela primeira vez na vida de sogra ela percebeu que eu não era mais a nora que baixava a cabeça quando era xingada, aguentava quando era pressionada, chorava quando era acuada. Eu segurei a pasta firme contra o corpo e peguei o celular. Gustavo, assim que me viu abrindo a lista de contatos, ficou rouco. Você vai ligar para quem? Eu não olhei para ele. O dedo apertou firme um número conhecido. Assim que a linha do outro lado atendeu, eu só falei uma frase. Voz calma de estranho, vem agora. Hoje eu termino tudo. Nem meia hora depois daquela ligação, eu ouvi o som de moto freando forte na entrada da rua. Meu irmão Rodrigo foi o primeiro a descer. Assim que viu eu sentada ao lado da mala no portão, roupa ainda com o uniforme do plantão noturno, ele parou um segundo, maxilar apertado. Atrás dele vinham meus pais. Minha mãe, assim que chegou, os olhos já estavam vermelhos. Ela olhou da mala para o meu rosto e depois para o portão ainda entreaberto com Dona Lúcia e Gustavo bloqueando. Meu pai não perguntou rápido como minha mãe. Ele só ficou parado alguns segundos, mas o rosto fechado dele bastava para eu saber o quanto ele estava com raiva. Dona Lúcia, assim que viu minha família chegar, já tentou tomar a dianteira. Sem esperar ninguém perguntar o começo, ela levantou a voz alta. O jeito de querer ganhar vantagem, acusando primeiro para as pessoas já inclinarem para o lado dela antes de ouvir. Os senhores educaram a filha, como que ela vem como nora mal educada assim? De manhã cedo ela senta no portão querendo expulsar a sogra de casa. Eu vivi até esta idade e nunca vi nora sem educação como esta. A voz dela era estridente, enfatizando cada palavra. Educaram a filha, querendo cutucar o orgulho dos meus pais. Eu ia abrir a boca quando meu pai deu um passo à frente. Ele não gritou, não falou pesado, mas a voz grave e firme dele fez o quintal que estava agitado parar na hora. Antes de falar de educar filha, meu pai disse bem devagar. A senhora devia explicar por que de manhã trancou a porta e expulsou minha filha da casa que está no nome dela.
Aquela frase acertou exatamente no ponto que Dona Lúcia mais queria desviar. Ela parou rápido, mas ainda tentou negar. Eu expulsei quando eu só pedi para ela ir para a casa dos pais por uns dias para a casa ficar tranquila. Meu pai olhou direto para ela, rosto sem mudar. Uma mulher que volta do plantão noturno não consegue entrar na própria casa, tem que sentar abraçando a mala no portão. A senhora ainda chama isso de tranquilo. Gustavo, vendo a mãe começando a perder o argumento, veio rápido como se quisesse explicar. Mas assim que abriu a boca, tio, deixa eu explicar. Meu irmão Rodrigo deu um passo à frente, cortando com olhar afiado. Voz não alta, mas cada palavra pesada. Você cuida da boca. Minha irmã não é pessoa para você maltratar. Gustavo engasgou na hora. Eu sabia que meu irmão falava pouco, mas quando abria a boca nunca era para ser manso. E hoje, vendo a irmã sentada com mala no portão, ele ainda menos tinha motivo para respeitar a família do marido. Pressionada pelos dois lados, do meu pai e do meu irmão, Dona Lúcia mudou para o truque antigo. Apontou direto para mim, voz áspera de rancor. Ela pega dinheiro da casa do marido e manda para a família dela. Agora ainda senta aqui fingindo. Os senhores perguntem para ela para onde o dinheiro da casa vai. Minha mãe ouviu e ficou parada. Eu vi claramente os olhos dela arregalarem. Não era porque acreditava. Era dor de ouvir alguém falar mal da filha na frente assim. Eu não discuti longo. Tem jeito de difamar que quanto mais explica mais, eles acham que você tem muito para falar. Eu só abri o celular, puxei todos os extratos e entreguei direto para meus pais e meu irmão verem. Cada linha aparecia clara. Salário meu transferido todo mês para pagar o financiamento da casa, despesas da casa, luz, água, internet, hospital da sogra na consulta. Eu que paguei. Até o jantar de ano passado da família do marido, fui eu que transferi e organizei tudo desde o começo. Eu não precisei explicar muito, só falei uma frase. Eu não mandei dinheiro para fora. Coloquei tudo nesta casa, nesta família. Minha mãe segurou o celular com a mão tremendo. Ela passou os olhos nas transações, boca apertada. Depois não aguentou mais, voz embargada. Minha filha trabalha duro para sustentar a casa toda assim? Aquela frase não era alta, mas bastou para meu coração doer. Porque não era só pena. Era revolta de mãe vendo a filha esgotada e ainda sendo acusada. Gustavo ao lado começou a mostrar inquietação clara. Ele não ousava mais olhar direto para os meus pais. Mas Dona Lúcia ainda não desistia. Ela afastou a mão, voz azeda. Você mostra extrato e daí? Você é esposa dele. Cuidar da casa do marido é normal. Eu ouvi e só senti vontade de rir até gelar a espinha. Levantei o olhar para ela, torci a boca com ironia. Cuidar da casa do marido é normal, mas ser calculada para tomar a casa não é. Assim que a frase caiu, o ar parou de novo. Meus pais viraram juntos para mim. Gustavo se assustou. Dona Lúcia, os olhos piscaram com medo rápido. Eu não deixei ela virar a história de novo. Abri outra pasta no celular. Era a gravação que eu tinha guardado desde antes. Num momento que parecia casual, mas virou a prova mais valiosa. Eu apertei play. No quintal silencioso, a voz de Dona Lúcia saiu clara. Empurra ela para a casa dos pais por uns dias e depois faz ela assinar a transferência para o Gustavo. Se não assinar, manda ela embora. Só aquela frase não precisava explicar mais nada, mas bastou para rasgar toda a máscara que ela ainda tentava manter desde a manhã. O ar pareceu congelar, Gustavo ficou rígido, rosto branco, olhos arregalados sem conseguir falar. Dona Lúcia, rosto sem sangue, abriu a boca como se quisesse negar, mas a garganta só soltou sons abafados. Meu pai apertou o banco de pedra ao lado a ponto de as veias da mão aparecerem. Olhou direto para os dois, voz lenta, mas firme como um martelo batendo. Então, desde o começo, vocês não consideraram minha filha como da família, só viram nela a carteira e a escritura. Assim que meu pai terminou o quintal em frente à casa, caiu num silêncio pesado que sufocava. Eu vi claramente o rosto de Dona Lúcia endurecido, boca mexendo como se quisesse discutir, mas não achava mais palavras fortes o suficiente para cobrir a gravação que tinha acabado de tocar. Gustavo ficou com a cabeça baixa, duas mãos fechadas até ficarem brancas. Ele não ousava levantar o olhar para os meus pais, nem para mim. Eu pensei que até aqui já bastava para os dois não terem mais como negar. Mas exatamente no momento em que o ar estava tenso como corda de violão, da entrada da rua veio o som de carro freando forte. Todo mundo virou quase ao mesmo tempo.
Um carro de 7 lugares parou no portão. A porta abriu. A cunhada Letícia desceu primeiro, vestida com um vestido bege, cabelo ondulado, maquiagem caprichada, cara de quem estava correndo atrás de casamento. Atrás vinha Ricardo, o noivo, e um casal mais velho que eu imaginei serem parentes do lado dele. Letícia mal desceu, já correu para o quintal, boca mais rápida que o passo. Mãe, como ficou o assunto do casamento? O Ricardo do lado dele precisa fechar a data para mudar. Assim que a frase saiu, o quintal inteiro pareceu ter recebido um barril de óleo. As portas ao redor, que antes só estavam entreabertas, agora abriram completamente. Eu ouvi claramente uma vizinha sussurrar baixo, meu Deus. E eu não sei por que naquele momento o coração gelou a ponto de não doer mais. Olhei para Letícia e torci a boca num sorriso fino. Ótimo, assim não precisa mais esconder. Letícia só então percebeu meus pais, meu irmão, o rosto branco de Gustavo e o olhar perdido de Dona Lúcia. Ela parou no meio do quintal, olhos correndo rápido, claramente sem entender o que estava acontecendo. Eu dei um passo à frente, olhei direto para ela e perguntei, voz calma a ponto de ela mesma parar. Você vai se mudar para qual casa? Letícia piscou várias vezes e por reflexo respondeu, esta casa não tem outra. Mãe disse que você ia para a casa dos pais. Assim que terminou, eu ouvi o burburinho subir ao redor do portão. Alguém respirou forte, alguém soltou meu Deus, como se não acreditasse. Gustavo baixou a cabeça completamente. Dona Lúcia virou rápido para a filha e gritou em pânico, cala a boca. Mas já era tarde. Tem palavras que uma vez saídas não voltam mais. Ainda mais quando são ditas no momento em que todas as verdades estão sendo descascadas. Eu não olhei mais para a sogra. Virei para Ricardo. Desde o começo ele estava parado ao lado do carro. O rosto de espanto virou tensão. Olhei direto para o homem que ia casar com a cunhada. Voz devagar, mas afiada como lâmina. Você sabia que a casa que a futura sogra prometeu para vocês está no meu nome? Ricardo parou de verdade. Ele virou para Letícia e depois para Gustavo, olhar começando a mostrar desconfiança. Ela disse que era bem do irmão dela. Letícia ficou claramente nervosa, rosto branco, mãos torcendo uma na outra, virou para a mãe como esperando socorro. Dona Lúcia ainda tentava enrolar em desespero. Ai, família é assim, cedo ou tarde vai passar. Não precisa exagerar. Mas Ricardo não era bobo. Eu vi claramente a mudança no rosto dele. De constrangido virou gelado. Ou seja, a casa ainda não é de vocês e já prometeram para mim. Ele perguntou, voz baixa, mas cheia de raiva. A senhora enganou a gente. O casal mais velho que veio junto também fechou o rosto. O homem mais velho deu meio passo à frente, voz pesada. Fazer aliança de família e falar de forma assim de tomar o que não é seu, quem vai dar a filha? Aquela frase foi como um martelo batendo no último resto de dignidade de Dona Lúcia. Eu nunca vi o rosto dela ficar pálido tão rápido. Letícia agora entrou em pânico de verdade. Virou para a mãe, olhos vermelhos, voz falhando. Mãe, fala alguma coisa. A senhora disse que era certo. Disse que a casa cedo ou tarde ia ser do Gustavo. Eu olhei para a cunhada. No coração não sentia mais ódio como antes. Só via que ela também era peça na ganância da mãe. Mas pena ou não era outra coisa. A casa ainda era minha. Eu fiquei de costas retas olhando para Letícia, Ricardo, Dona Lúcia e falei curto e claro. A única certeza é que a partir de hoje ninguém nesta casa pode mais mexer na minha casa. Assim que terminei, Letícia começou a chorar alto. Chorava e segurava a mão de Ricardo gaguejando explicações, mas Ricardo afastou. Ele não gritou, não fez escândalo. Justamente o jeito frio rápido foi o que assustou. Ele puxou Letícia para o carro. Antes de abrir a porta, ainda jogou uma frase curta e gelada. Quando a casa estiver clara, a gente conversa sobre casamento. Letícia chorava enquanto era puxada. Os saltos altos vacilavam no quintal. O carro ligou e saiu de ré pela rua, deixando uma nuvem fina de poeira e uma humilhação impossível de esconder no rosto de Dona Lúcia. Assim que o carro sumiu no fim da rua, ela pareceu enlouquecer de verdade. Correu até Gustavo, duas mãos cravando nos ombros do filho, batendo e gritando até a voz quebrar. Culpa sua que é inútil, culpa sua que é inútil. Por isso ela sobe na cabeça da gente assim. Gustavo não reagiu, não defendeu a mãe. Só ficou parado como sombra, deixando ela bater, deixar ela xingar, deixar os vizinhos olhando. E eu
Fiquei ali ouvindo os gritos dela ecoando no quintal que antes eu achava que ia proteger um lar. Só então vi claramente que o que estava desmoronando na minha frente hoje não era só um casamento, nem só o plano de tomar a casa que foi descoberto, mas todo o disfarce de família decente que mãe e filho tentaram manter por tanto tempo. Assim que o carro de Ricardo desapareceu no fim da rua, os gritos de Letícia também sumiram no vento. O quintal em frente à minha casa caiu num vazio estranho. Ninguém falou nada nos primeiros segundos. Só o som da respiração ofegante de Dona Lúcia depois do grito, o som baixo de chinelos dos vizinhos encostados no portão e o silêncio pesado que parecia poder quebrar o peito da pessoa. Eu fiquei olhando tudo. A cabeça não estava mais confusa como desde a manhã. Depois de cada camada de barulho, cada camada de mentira sendo descascada, meu coração de repente gelou. O plano frio de quem já tinha visto toda a verdade e não tinha mais nada para lamentar. Empurrado até o canto sem saída, Gustavo finalmente não conseguiu mais manter a cara gentil falsa que usava há tantos anos. Ele levantou o olhar para mim. Não era mais olhar confuso ou suplicante como minutos antes. Nos olhos dele agora era rancor, era ódio, era o amargor de um homem que tinha perdido toda a imagem na frente da família da esposa, e dos vizinhos, e da família que ia ser conselheira. Ele rangeu os dentes e soltou uma frase que até minha mãe parou. Se você já planejou tudo assim desde antes, provavelmente você também não me considera mais como marido. Eu olhei para o homem na minha frente e achei estranho até engraçado. Até agora ele ainda queria jogar a culpa para o meu lado. Como se a pessoa que quebrou o casamento fosse eu e não ele e a mãe dele. Eu não pensei muito. Tem respostas que quando a dor é suficiente elas saem leves. Respondi na hora, sem levantar a voz, sem tremer. Desde o momento em que você ficou atrás da porta e mandou eu ir para a casa dos meus pais, eu já não te considero mais como marido. Minha frase caiu bem leve, mas eu vi claramente os ombros de Gustavo encolherem, porque era a verdade. O nosso casamento não morreu aos poucos com as ironias de Dona Lúcia, não morreu nas vezes que ele desconfiou que eu mandava dinheiro para os pais, não morreu quando eu descobri que mãe e filho mexiam no dinheiro e nos documentos da casa. Ele morreu exatamente no momento daquela manhã, quando eu voltei do plantão noturno, ainda com cheiro de desinfetante e cansaço, e meu marido ficou atrás da porta da nossa casa e falou frio para eu ir para a casa dos meus pais. Só aquela frase bastou para matar tudo que eu tinha aguentado, acreditado, tentado consertar. Eu me abaixei, abri a bolsa e tirei outro envelope de documentos que já estava preparado desde antes. Todos esses meses, desde que comecei a perceber que as coisas na casa não eram mais simples, eu não só preparei documentos do banco, eu também preparei para mim mesma uma saída final. Coloquei o envelope na mesa de pedra do quintal. O som do papel batendo na pedra foi seco. Gustavo olhou para baixo. Assim que viu as palavras do lado de fora, o rosto ficou branco. Você preparou até isso. A voz dele falhou claramente. Eu abri o envelope na frente de todo mundo. Dentro estava a petição de divórcio já impressa, cópias dos comprovantes financeiros, a gravação, extratos de saque e os documentos que eu tinha coletado todo esse tempo. Olhei direto para Gustavo e falei bem claro como prego. Você e sua mãe tinham um plano desde antes. Eu só me protegi antes de ser jogada na rua. Eu não exagerei, não inventei. Só coloquei no papel o que vocês fizeram, exatamente como era. Se hoje eu não tivesse preparado, provavelmente quem estaria chorando no portão não seria Dona Lúcia por ter perdido a cara. Seria eu por perder casa e marido. Meu pai, que estava quieto desde antes, agora deu um passo. Ele não precisou olhar a pasta mais nenhuma vez. Só levantou os olhos para Gustavo. Voz pesada como martelo. Homem que deixa a mãe instigar a tomar a casa da esposa, ainda tranca a porta e expulsa a esposa de manhã cedo, não merece ser marido. Gustavo ficou parado, boca mexendo como se quisesse discutir, mas não saiu palavra nenhuma. Talvez até ele entendesse que naquele momento qualquer defesa ficava suja. Minha mãe era diferente. Ela não falou pesado, mas os olhos vermelhos dela foram o que mais doeu em mim. Ela veio, segurou minha mão bem forte, voz embargada. Vamos embora. Esta casa, se você ainda quiser guardar, é por dignidade sua, não por gente assim. Ao ouvir aquilo, meu nariz ardeu, mas eu não chorei. Só acenei porque sabia que minha mãe estava certa. A partir daquele momento, a casa não era mais o sonho de moradia de um casal jovem. Era prova de traição,
E se eu guardasse, tinha que ser na posição de quem cobrou justiça para si mesma e não segurando os restos de um casamento que já tinha apodrecido. Exatamente naquele momento, o presidente da associação voltou mais uma vez depois de ser chamado pelos vizinhos. Eu virei para ele, fiquei de costas retas e falei devagar, mas firme na frente de todos. A partir de hoje, eu termino o direito de Dona Lúcia e Gustavo morarem de favor na minha casa. Eu vou fazer todos os procedimentos legais. O quintal inteiro pareceu prender a respiração depois da palavra de favor. Eu sabia que a frase doía, não só porque era direta, mas porque tirava a verdadeira natureza da relação. Todo esse tempo eu tinha me considerado parente e não calculava. Mas uma vez que eles me viam como carteira ambulante e escritura, que respira, eu não tinha mais motivo para usar palavras bonitas. Dona Lúcia, ao ouvir aquela palavra, pareceu ter levado tapa no rosto. Ela se levantou, voz quebrada de humilhação e raiva. Você tem coragem de dizer que sua sogra mora de favor? Eu olhei para ela bem calma. O estranho era que quanto mais chegava nesse ponto, eu menos queria gritar, porque a calma doía mais neles que xingamento. Respondi voz gelada. Desde o começo, eu considerei a senhora como mãe, por isso não calculava. A senhora me considerava como caixa eletrônico e escritura. Então, de agora em diante, vamos chamar pelo nome certo da relação para facilitar a vida. Os vizinhos no portão ficaram em silêncio absoluto. Ninguém mais me olhava como nora mal educada. Eu via nos olhos deles espanto que virava compreensão e pena, porque agora todo mundo via claramente quem tinha sido empurrado até o limite. Não era Dona Lúcia com algumas lágrimas atrasadas, não era Gustavo com o rosto sem dignidade, era eu, a pessoa que trabalhava duro, pagava a prestação todo mês, sustentava a casa toda para no final da manhã ser trancada e expulsa como sobra pela própria sogra e marido. Gustavo naquele momento parecia ter acordado tarde do sonho. Veio rápido, estendeu a mão como se quisesse me segurar pela última vez, mas eu recuei na hora, rápido e firme a ponto de a mão dele parar no ar. Olhei para aquela mão e depois para os olhos dele. Falei a última frase para o lado de marido nele ouvir claro. Não encosta em mim, mão suja. Eu não fiquei para discutir mais. Depois de tantas palavras, tantas coisas expostas no quintal, eu entendia que tem relacionamento que já quebrou, quanto mais segura, mais dói em si mesma. Eu me abaixei, peguei a chave reserva que sempre guardava no compartimento secreto da bolsa, abri a porta em silêncio e entrei na casa sob o olhar espantado de Gustavo e Dona Lúcia. Ninguém me impediu. Talvez naquele momento até eles entenderam. Dentro de casa ainda estava exatamente como algumas horas antes, quando saí para o plantão noturno. O copo que eu tinha bebido água rápido na noite anterior ainda estava na mesa da cozinha, a jaqueta de Gustavo ainda pendurada na cadeira, os chinelos de Dona Lúcia ainda tortos na porta da sala. Tudo familiar de repente virou estranho. Eu fiquei parada no meio da sala que antes chamava de lar e senti o peito vazio. Não estava mais com raiva tremendo como quando fui trancada do lado de fora, também não tinha mais vontade de perguntar, de ouvir pedido de desculpa, de fazer as pessoas virarem a cabeça. O que restava era só um cansaço muito profundo, como se eu tivesse subido uma ladeira longa a ponto de não ter mais força para reclamar. Abri o armário, peguei os documentos mais importantes, organizei na pasta na ordem certa. Depois peguei algumas roupas, alguns objetos realmente necessários, o caderno de saúde, remédios, algumas coisas pequenas que eram minhas. Não mexi no que não precisava levar. Não era por generosidade, era só que eu não queria no último minuto ainda ter que revirar tudo para provar que era melhor. Tem coisas que dá para levar, tem coisas que tem que deixar. E o mais valioso que eu levei hoje não estava na mala. Do lado de fora, a voz de Dona Lúcia ainda estava azeda como sempre. Ela ficava ali xingando. Às vezes me chamava de cruel, às vezes de mal educada, outras choramingava dizendo que era sem sorte. Mas aquelas palavras agora caíam no meu ouvido sem cortar mais como faca. Talvez porque eu já tinha ouvido demais. Tinha ouvido a ponto de entender que por trás de todas as palavras venenosas, o que ela realmente temia não era perder a nora, mas perder o controle, perder a casa, perder o apoio, perder o disfarce que mantinha com o bairro por tanto tempo. E Gustavo estava sentado no banco de pedra do quintal, costas curvadas, rosto branco como quem perdeu a alma. Ele não xingava, não discutia, só ficava ali quieto como sombra. Quando eu puxei a mala e saí,
O sol da manhã já estava mais forte. O quintal familiar de tantos anos de repente ficou largo e frio. Passei pelo lugar onde Gustavo estava sentado e ouvi ele chamar, voz rouca como se tivesse engolido areia. Raquel, ainda tem jeito de salvar? Eu parei sem virar a cabeça na hora. Aquela pergunta ele devia ter feito há muito tempo. Desde quando a mãe começou a me ironizar, desde quando ele desconfiou que eu mandava dinheiro para os pais, desde quando soube que o dinheiro da casa tinha sido sacado, desde quando ouviu a mãe planejar tomar minha casa para a irmã, e principalmente no momento daquela manhã, quando eu estava do lado de fora da porta e ele de dentro escolheu ficar do lado da mãe. Fiquei parada alguns segundos e só então falei. Voz bem baixa. Não tinha mais a aspereza das partes anteriores, mas justamente por ser baixa, cada palavra ficava mais clara. Casamento não morre quando o amor acaba. Ele morre quando uma pessoa abre a porta para a mãe trancar a porta com a esposa. Terminei de falar e só então virei para ele. Gustavo estava com a cabeça baixa, duas mãos nos joelhos fechadas até ficarem brancas. Ele não conseguia falar nada. Talvez só naquele segundo ele realmente entendesse que o que tinha perdido não era só uma casa, não era só o casamento da irmã adiado, não era só um pouco de imagem com os vizinhos, mas a mulher que um dia confiou nele, ficou ao lado dele, carregou em silêncio as partes que deviam ser dele. Virei para Dona Lúcia pela última vez. Ela ainda estava tremendo de raiva, mas nos olhos não tinha só raiva mais. Eu vi claramente o medo, medo de perder onde morar, medo do casamento da Letícia desmoronar, medo do bairro inteiro ver a verdadeira cara dela, medo de tudo que ela planejou virar contra ela mesma. Eu não xinguei mais, não respondi mais, porque naquele ponto via que qualquer palavra pesada era desnecessária. Só olhei para ela e disse exatamente uma frase. A senhora ganhou de mim na ganância, mas perdeu de mim porque eu ainda tenho dignidade. Minha mãe veio segurar minha mão, a mão dela quente, mas tremendo leve. Meu irmão pegou a mala. Meu pai caminhou devagar atrás. Eu segui eles para fora do portão. Antes de entrar no carro, peguei o molho de chaves e entreguei para o advogado conhecido do meu irmão que tinha chegado pouco depois. Ele pegou, acenou. Vamos começar os procedimentos legais ainda hoje. Eu não falei muito, só acenei de volta. Tem coisas que quando chegam a este ponto, não se pode mais confiar em promessa ou pena. Tudo tem que ser colocado no papel, na lei, com clareza total. O carro saiu devagar da rua conhecida. Eu sentei na janela, olhando a casa e ficando para trás. O lugar que um dia foi o maior objetivo meu depois de tantos anos trabalhando. Cada tijolo, cada objeto, cada canto da cozinha, cortina, cadeira pequena da varanda, tudo tinha minha mão. Dizer que não dói é mentira. Dói sim. Dói porque os anos que eu acreditei serem verdadeiros viraram tapete para os outros subirem. Mas o estranho era que eu não lamentava porque entendia claramente que o que eu estava deixando hoje não era mais lar. Era só uma armadilha disfarçada com a palavra família. Alguns dias depois eu entrei com o pedido de divórcio. Ao mesmo tempo fiz o procedimento para cobrar de volta os valores sacados sem autorização e terminar o direito de moradia de Dona Lúcia e Gustavo na casa. Nem tudo foi fácil, mas pelo menos dessa vez eu não estava sozinha. Meus pais estavam ao meu lado. Meu irmão estava ao meu lado. E o mais importante, eu mesma tinha ficado do meu lado. Em vez de continuar me convencendo a aguentar para manter a casa em paz como antes, o casamento de Letícia foi adiado por tempo indeterminado. Ricardo não voltou mais nenhuma vez. E Dona Lúcia, que antes andava de cabeça erguida no bairro, que falava como se o mundo todo devesse respeito a ela. Agora toda vez que saía para a rua andava com a cabeça baixa, não porque alguém forçava a humilhação, mas porque as pessoas já sabiam claramente o que ela tinha feito com a própria nora. Tem manchas que não precisam de ninguém espalhar. Elas mesmas bastam para a pessoa não conseguir levantar a cabeça. E eu, depois de uma manhã que parecia ter sido empurrada para fora da própria vida, no final saí com as costas bem retas. Eu não acho que sou mais forte que ninguém. Também não me considero mais nobre que eles. Eu só sou uma mulher que chegou ao limite do aguentar e um dia percebeu que o que precisava guardar acima de tudo não era um casamento apodrecido, não era o título de nora boazinha, nem a paz falsa para agradar os outros. O que precisava guardar era a dignidade de si mesma. E talvez só quando saí eu entendi uma coisa muito simples.
Às vezes a vitória não está em fazer os outros baixarem a cabeça, mas em, depois de todo o dano que causaram, ainda ter lucidez suficiente para sair, calma suficiente para não virar alguém como eles, e coragem suficiente para recomeçar com as próprias mãos.